Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado. Boa noite. Tem vários rostos novos aqui, né? Muitos irmãos que eu não conhecia. Feliz por ver rostinhos novos aqui. Muito bom. Então, como sempre eu faço, né? Sempre trago aqui os livros da editora Impacto. E esse mês passado saiu o livreto do Haroldo, O Corpo Humano Revela ou Esconde Deus. Para quem não sabe, o Harold ele foi diagnosticado com câncer em novembro do ano passado e ele está com câncer no intestino. E desde que ele teve esse diagnóstico, ele tem escrito essas mensagens que o Senhor tem dado para ele. Então, nós temos aqui no Vale da Sombra da Morte, quando ele ouviu a notícia do câncer, né? Então, reforma da igreja não acabou, a reforma da igreja não acabou, e o livreto O Corpo Humano Revela ou Esconde Deus. Então, aqui tem uma promoção, né? No site, um livreto desse está R$20. Aqui, hoje, 2 livretos desses saem por R$30. E aí, 3 livretos desses saem por R$40 no Pix, tá? Se alguém quiser aproveitar, é hoje, tá? Nem quando ele esteve aqui no Dizescope ele fez essa promoção, viu? Então, fica aí para vocês, quem quiser. Então, tá ali os títulos, se alguém depois quiser adquirir algum título, fica à vontade para ir na mesa de livros. Então, eu queria, antes de mais nada, dar um testemunho para vocês de como está sendo a recuperação da Keila. Ela fez uma cirurgia no dia 14 do mês passado, uma cirurgia no intestino, foi uma cirurgia aberta, né, de cima e embaixo, cortou, abriu, né, tirou um pedaço do intestino, graças a Deus não é câncer, pelo menos as outras biópsias que foram feitas não é câncer, né? Não saiu essa última biópsia agora, mas nós estamos crendo que não é mesmo. E a recuperação dela está muito boa, está se recuperando muito bem, nenhum ponto inflamou, está sequinho, ela está andando, está dentro de casa, né, bastante, o intestino está funcionando bastante, ela está muito bem mesmo. Quero agradecer a oração da igreja, quero agradecer os irmãos que têm orado por ela. Muito obrigado mesmo. Tem sido bênção. Mas eu queria dar um testemunho. Quando eu estava com ela, na quarta noite, eu fui para dormir com ela. A Débora dormiu a primeira, eu dormi a segunda. Débora dormiu a terceira noite, ela ficou 5 noites no hospital. Eu dormi a quarta e a quinta noite no hospital com ela. Mas a Priscila queria dormir lá na quarta noite. Eu falei, não, pode ficar em paz que eu vou ficar com ela. E ela falou, não pai, vai ficar em casa, vai descansar, vai fazer suas coisas. Eu falei, não, eu vou ficar com a Keila, eu vou ficar com ela. Não pai, mas você pode. Eu falei, não, mas eu quero ficar com ela, eu não tenho outra coisa para fazer. Eu cuidei das minhas viagens, eu cuidei das minhas reuniões, eu falei com todo mundo que precisava falar, eu viajei para onde eu precisava viajar, eu separei esse tempo para ficar com ela. E as meninas ficaram assim, Keila agradeceu que eu estava com ela, e nesse momento o Espírito Santo falou comigo. E isso assim, foi muito marcante para mim e para Keila, porque nesse momento o Espírito Santo falou o seguinte para mim, é isso que eu espero da minha noiva, que a minha noiva separe tempo para ficar comigo, porque eu estou pronto. Eu estou pronto. Eu espero pelo dia em que minha noiva não vai querer estar em outro lugar que não seja comigo. Irmãos, eu fiquei muito tocado quando o Espírito Santo falou isso comigo. Ele falou, esse amor que você sente pela Keila é o que eu sinto pela igreja. Ele repetiu, o Espírito Santo falou isso comigo várias vezes, eu estou pronto.
O noivo está pronto, irmãos. O noivo está pronto. Ele está desejoso por estar conosco. Ele está desejoso em que nós separemos tempo para estar com Ele. Quando você for ter o seu devocional, desligue o celular, feche a porta do seu quarto e reserve o seu tempo só para Ele, para mais ninguém. Sabe, desliga tudo. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, que seja só para Ele. Davi descobriu o que era desfrutar da presença de Deus. E ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa habitar na sua casa e contemplar o esplendor da sua glória. Davi descobriu a beleza do que é estar diante de Deus. Que nós possamos descobrir isso também. Amém? Que nós possamos descobrir isso também. Então eu queria te animar a gastar tempo com o Senhor, a se voltar para o Senhor, a buscar o Senhor, a se separar para o Senhor. Ele espera por isso. O noivo está pronto. O noivo não está se aprontando, o noivo está pronto. Amém? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre uma mensagem, uma palavra que nós temos ministrado em todas as igrejas que nós temos visitado esses últimos meses. E eu queria falar com vocês sobre a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é algo que nós muitas vezes olhamos para ela de forma abstrata, ou pensamos na mesa do Senhor como um pedaço de pão e um pouco de vinho, ou um cálice de suco de uva, ou fruto da videira, como diz nas Escrituras. Mas eu queria falar com os irmãos sobre a dinâmica da mesa do Senhor. Eu gostaria de falar sobre a horizontalidade da mesa do Senhor. E eu queria que nós abríssemos a Bíblia primeiro em 1 Coríntios capítulo 10. Gostaria que nós meditássemos um pouquinho em 1 Coríntios capítulo 10, porque vai servir de base para nós começarmos a entender um pouco mais sobre a mesa do Senhor. Capítulo 10, vamos ler a partir do verso 17. O apóstolo Paulo antes fala aos irmãos da igreja em Corinto: eu falo a vocês como pessoas sensatas. Ele diz assim: olha, eu vou conversar com vocês, eu vou escrever para vocês, mas eu acredito que vocês vão ser sensatos e vão prestar atenção no que eu vou falar. Então o apóstolo Paulo, ele continua, e aí no versículo 17, o apóstolo Paulo fala: há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só. Na minha tradução está escrito um só corpo. Aí também? Na verdade, nos melhores textos, em grego, aqui não é um só corpo. Aqui há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só pão. Pois todos participamos do mesmo pão. Então, há somente um pão. Jesus é o pão da vida. Amém? Então, nós, embora muitos, somos um só pão, pois todos participamos do mesmo pão, porque o Senhor está formando um corpo. Ele está formando um corpo. Ele está trabalhando na formação deste corpo, que nós fazemos parte. Agora, vamos continuar lendo um pouco mais. Versículo
18. Observai o povo de Israel. Por acaso os que comem do sacrifício não são participantes do altar? Eu queria te chamar a atenção. Todas as vezes que se fala altar na Bíblia, está se referindo à mesa. O altar aponta para mesa. Sempre mesa, tá? Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que ele? Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto sobre o que é participar da mesa do Senhor, da importância de participarmos da mesa do Senhor. E nós prestarmos atenção sobre como nós participamos dessa mesa. Porque uma vez que nós somos pão, uma vez que nós comemos de um pão, uma vez que nós participamos da mesa do Senhor, nós devemos nos abster da mesa dos demônios. Nós precisamos tomar cuidado com a mesa de demônios. E ali, em Corinto, estava havendo uma insurreição, muitos pregadores, muitos judeus, querendo pregar o evangelho da lei, e não o evangelho da graça, querendo chamar os coríntios para sacrificarem. E o apóstolo Paulo foi muito enfático em dizer que esse não era o chamado da igreja dos gentios. Não era para envolver com sacrifícios. A igreja não é para se envolver com sacrifícios. Não é isso. Então o apóstolo Paulo, ele mostra isso, ele fala isso enfaticamente, ele exorta a igreja de Corinto. Nós vamos ver em outras passagens que ele defende o evangelho que ele pregou, que é o evangelho da graça, não é o evangelho da lei. Então o apóstolo Paulo, ele está mostrando que a mesa do Senhor é algo muito sério e nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, vamos ler o próximo capítulo, que o apóstolo Paulo ele vai continuar falando sobre a mesa do Senhor. Capítulo 11, vamos ler a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e desta forma coma do pão e beba do cálice. Apóstolo Paulo, ele escreve essas cartas de 1 Coríntios, 2 Coríntios, para chamar a atenção dos irmãos sobre as práticas do reino de Deus. Então, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 5, apóstolo Paulo diz assim: examinai, pois, se vocês estão firmes na fé. Examinai, pois, se vocês estão em Cristo. Então, precisamos examinar. Eu estou em Cristo, eu estou vivendo em Cristo,
eu estou participando da mesa do Senhor, ou qual mesa eu estou participando? Porque a ordem do apóstolo Paulo foi que nós vamos tomar da mesa do Senhor em memória de Cristo. Nós lemos 2 vezes que é em memória de Cristo. Todas as vezes que nós comemos, nós anunciamos que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar. Amém? Então é uma proclamação profética. Mas o que eu queria chamar a sua atenção, que tomar a ceia em memória de Cristo é em cima do que Jesus fez, é em cima do que Jesus viveu. Então nós às vezes ficamos fixados no aspecto que Jesus morreu e ressuscitou. Amém. É verdade. Glória a Deus. É isso mesmo. Mas vai além disso. Vai além disso. Nós precisamos prestar atenção, porque no capítulo 11, apóstolo Paulo começa: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então nós temos que imitar quem? Cristo. Nós somos chamados para imitar Cristo. Apóstolo Paulo fala: eu imito Cristo. Vocês precisam imitar Cristo, porque nós somos discípulos de Jesus. Amém? Então nós precisamos imitar a Cristo. Então, quando nós participamos da mesa do Senhor, nós vamos imitar a Cristo. Então nós precisamos compreender quais são as práticas da mesa do Senhor. O que envolve a mesa do Senhor? Qual é o meu envolvimento na mesa do Senhor? Então, existem algumas mesas que nós temos que tomar cuidado. Existem mesas que nós precisamos prestar atenção, que o apóstolo Paulo já fala em capítulo 10, não participe da mesa de demônios. Fique ligado, presta atenção. Então nós vimos ali, Salmos, capítulo 1, versículo 1, fala o quê? Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Não devemos sentar à mesa dos escarnecedores. Nós precisamos prestar muito atenção que Jesus sentou com publicanos, mas ele não pecou com os publicanos. Jesus sentou com prostitutas à mesa, mas ele não pecou com as prostitutas. Jesus sentou com fariseus à mesa, mas ele não pecou com os fariseus. Jesus não foi acusado de nenhum tipo de pecado das pessoas às quais com quem ele se sentou à mesa. Muito pelo contrário. Jesus foi acusado de outras coisas, porque a sua prática era clara, era luz para que todos vissem. Então nós devemos tomar cuidado sobre quais são as mesas que nós vamos nos assentar. Então, Salmos 1 começa a dizer: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Amém? Então, temos que tomar cuidado com a mesa dos escarnecedores. Aí nós vamos para a Babilônia. E ali na Babilônia tem 2 mesas que me chamam a atenção. A primeira mesa é a mesa que foi oferecida para Daniel, a mesa do rei. E Daniel renunciou à mesa do rei. Na mesa do rei tinha banquetes, comidas, bebidas, tudo que era agradável à carne, mas Daniel rejeitou essa mesa. E ele preferiu comer legumes e verduras. E no final de um ano, Daniel era mais forte que os outros. Daniel e seus amigos eram mais apresentável do que os outros. E ele passou no teste, porque ele não comeu da mesa que era comum. Daniel não se misturou àquilo que era comum. Daniel compreendeu que havia um outro tipo de alimento que era melhor para ele. Então nós precisamos tomar cuidado com aquilo que é comum e não ficarmos simplesmente: todo mundo faz, eu vou fazer também. Ok? Temos que tomar cuidado com essa mesa. Mas tem uma outra mesa, que é a mesa do rei Belsazar, que é
o sucessor de Nabucodonosor. Belsazar estava lá numa mesa de orgia, uma mesa práticas de imoralidade sexual, mulheres nuas, e ele mandou pegar os utensílios do templo do Senhor, os utensílios que Salomão havia tirado do templo, que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo do rei Salomão e levado para a Babilônia. E ele pegou os utensílios consagrados ao Senhor, e ali eles beberam. E aqui, através daqueles utensílios, eles cometeram práticas abomináveis. E de repente, uma mão apareceu escrevendo na parede e sentenciou Belsazar. E naquele dia, Belsazar morreu. Porque Belsazar misturou o sagrado com o profano. E nós, como cristãos, somos chamados a nos separar daquilo que é profano. Nós precisamos tomar cuidado com a imoralidade sexual. Atos capítulo 15 é uma das 4 leis estabelecidas para a igreja, que é não comer sangue de animal, não comer carne sufocada, não comer comida alguma oferecidas a ídolos e também se abster da imoralidade sexual, que é um dos pecados repetidos em 1 Coríntios capítulo 10, que o apóstolo Paulo fala sobre os 5 pecados cometidos lá no deserto, imoralidade sexual. Então nós devemos vigiar sobre isso. Então, temos que tomar cuidado quando somos levados a misturar o sagrado e o profano. Quem nós somos? Quem nós somos? Santos. O que significa ser santo? Separado. Nós fomos separados para Deus. Nós somos de Deus. Nós somos consagrados para o Senhor. Nós somos separados para o Senhor. Então, nós somos uma pessoa separada, amém? Nós somos santos, nós somos chamados de santos. A igreja de Corinto, apesar de toda a bagunça deles, eles eram chamados de santos, porque santos são aqueles que são separados. Nós tomamos uma decisão por Jesus, então nós fomos separados para Cristo, amém? Então é simples assim. Então, a nossa vida, ela vai ser santa na academia, ela vai ser santa na feira, ela vai ser santa quando estamos dando aula, ela vai ser santa onde estivermos andando, aonde estivermos vivendo. Então, o que o santo faz? Manifesta a presença, manifesta a glória de Deus. Então, nós representamos Deus onde estivermos, onde formos, nós vamos refletir a imagem do Senhor, amém? É isso que o apóstolo Paulo nos chama, é isso que o apóstolo Paulo fala aos irmãos com o rosto descoberto, né? Então, como num espelho, refletindo a imagem do Senhor. Para isso que nós fomos chamados. Então, precisamos prestar atenção sobre esse tipo de mesa de demônios que o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 10. Então, mesa que mistura o sagrado e o profano. Então, nós precisamos prestar bastante atenção. Tem uma outra mesa que eu acho que é importante a gente falar, que é, nossa, interessante. Nossa, eu não anotei essa mesa aqui, mas é a mesa do rei Herodes. A mesa do rei Herodes é a mesa em que Herodes, na sua orgia, fez uma proposta errada para uma mulher que pediu
a cabeça de João Batista. Então, João Batista perdeu a sua cabeça e foi levada numa bandeja diante de uma mesa. Nós devemos tomar cuidado de quando assentarmos à mesa, nós não cortarmos a cabeça de pessoas. Nós temos que tomar cuidado com a mesa de Herodes, porque na mesa de Herodes, cabeças rolam. Nós precisamos tomar cuidado quando na nossa casa nós vamos tomar uma refeição e ali de repente aparecem nomes de pessoas, problemas de pessoas, situações de pessoas. Eu prego muito para pastores, eu sempre convivo com pastores, eu sou um pastor de pastores, eu viajo o Brasil e às vezes fora do Brasil, pregando para pastores. E uma das coisas que eu ensino para os pastores, não fale de seus membros na mesa da sua casa. Por anos a fio, nós temos visto filhos de pastores se desviando. Porque lá no púlpito ele faz uma coisa, mas na mesa da casa dele ele fala e faz outra coisa. Cabeça de irmãos rolam. Cuidado com a mesa de Herodes. Porque a mesa de Herodes, ela sentencia. Cuidado, irmãos. Nós não devemos usar da mesa da nossa casa para sentenciar ninguém. Mas o que a gente precisa compreender? Nós vamos compreender que se nós formos separados para o Senhor, e nós somos pão, nós somos alimento para os famintos, então a mesa do Senhor é algo que está presente na nossa vida. A mesa do Senhor é algo que nos acompanha. A mesa do Senhor não é uma coisa que a gente faz ali, uma vez na semana, ou alguns fazem uma vez por mês. Não. A mesa do Senhor, ela é dinâmica. A mesa do Senhor, ela é viva. A mesa do Senhor, ela é constante. Nós não temos vida dupla. O cristão, ele não tem uma vida quando reúne e outra vida quando trabalha. O cristão não tem esse tipo de chamamento. O cristão, ele é do Senhor o tempo inteiro. Nós somos do Senhor o tempo inteiro. É assim que é. Agora, Salmo 128, versículo 3. Salmo 128, verso 3. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua casa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor terá os seus filhos sentados ao redor da sua mesa. Aqui a gente poderia ir um pouquinho a mais e falar sobre a videira frutífera e falar sobre os brotos de oliveira, mas não tem como mexer com isso hoje. Não tem como trabalhar isso aqui hoje. Mas eu queria falar com vocês sobre a mesa dos discípulos do caminho de Emaús. Os discípulos do caminho de Emaús estavam desacorçoados, com essa palavra? Desanimados, estavam entristecidos, eles estavam perdidos. O mestre morreu, e agora? O que nós vamos fazer da nossa vida? Então eles saíram andar, foram andar. E aí, de repente, quem aparece? Jesus entra no caminho deles e começa a perguntar para eles: o que está acontecendo? Ué, você é o único Israel que não sabe o que está acontecendo? Ué, e o que está acontecendo? O nosso Salvador, o Filho de Deus, ele veio, morreu, e agora nós não sabemos o que será da gente. Aí ele começou a falar com eles, e ele discorre as Escrituras, e ele fala lá em Moisés, e traz toda a palavra, e começa a falar com esses discípulos, e eles ficaram assim,
animados com a conversa, né, que eles estavam tendo com Jesus, eles não sabiam que eles estavam conversando com Jesus. Mas abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. Versículo 30. E aí Jesus queria passar ao largo, queria continuar, e eles falaram, não, entra conosco, entra na casa, vem para a mesa com a gente, né? Vem, já se faz tarde, está tarde. E aí Jesus falou, não, vem. E aí Jesus entrou. Olha o versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Então, uma característica da mesa do Senhor é que na mesa Jesus se revela. Na mesa Jesus aparece. Quando nós estamos à mesa do Senhor, quando nós estamos sentados à mesa, de frente um para o outro, isso é muito importante, né? Sentarmos à mesa, estarmos de frente um para o outro. Olha o que diz lá no Salmo, bem-aventurado o homem, né? Que a sua casa, né? Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Que triste quando o homem pega o seu prato e vai para frente da televisão ver futebol. Ou a mulher pega o seu prato e vai para frente da televisão ver novela. Não fica ao redor da mesa. Não fica de frente um para o outro. Que triste. Que coisa horrível. Quando eu estava pregando essa mensagem lá em Jundiaí, num dos setores nossos da cidade, veio um irmão e falou para mim, nossa, eu nunca apanhei tanto numa pregação. Você me bateu no início ao fim, porque eu sou casado há 16 anos, e há 16 anos eu pego o meu prato de comida e vou para frente da televisão. E agora, 2 meses depois, ele virou para mim e falou, meu casamento está mudando, porque eu agora só como as minhas refeições na mesa com a minha esposa. Nós estamos conversando, nós estamos tendo comunhão que nós não tínhamos antes. Eu deixo o futebol para depois, ele é apaixonado por futebol. Eu deixo o futebol para depois. O meu café da manhã e o meu jantar é com ela na mesa. Muito obrigado. Aquele dia você me deu aqui na minha cara. Mas ele estava dando testemunho, isso é verdade. Há poder na mesa. Há poder na mesa. Então, é uma bênção quando nós sentamos à mesa de frente um para o outro. A mesa nos confronta. Olhar um para o outro. Jesus sentou à mesa e abençoou o pão. Ah, que coisa boa! Vamos sentar na mesa. Vamos agradecer pela bondade do Senhor, pela fidelidade do Senhor, pelo cuidado do Senhor. Olha para a comida e agradece a sua esposa. Ou se for o seu marido, agradece a ele. Lá em casa eu estou recebendo muitos elogios agora, né? Que eu que estou cozinhando, né? Que ela não pode colocar a barriguinha dela no fogão, então eu estou colocando meu barrigão. Então, assim, sou eu que estou indo para o fogão, estou na pia lavando louça, né? Graças a Deus pela lava-louça que a gente joga tudo lá, né? Então, assim, agradece pelo prato que foi feito, pela comida que foi cozida, pelo tempo gasto para cozinhar aquele prato para você. Agradece, seja grato. Então, na mesa, nós podemos ver Jesus na outra pessoa. Quando nos reunimos na igreja caseira, ao redor da mesa, é uma oportunidade para ver Jesus no irmão.
para descobrir Jesus no irmão, para Jesus se revelar para mim através do irmão, para Jesus se revelar ao irmão através de você, ao redor da mesa, porque Jesus se revela na mesa. Amém? Jesus se revela na mesa. Agora, queria chamar a atenção dos irmãos para uma outra mesa. Essa mesa você vai ver em Lucas capítulo 22, e essa mesa também está em João 13, que é a mesa da Páscoa. Jesus manda preparar a mesa da Páscoa. Nós vamos ver João 13, tá? João 13. Jesus estava lá, comeu com os discípulos, e aí, de repente, olha o que aconteceu. 13:4. Não, João, Evangelho de João. João 13, João capítulo 13, versículo 4. Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Eu não vou ler o texto todo, mas você pode ler o texto todo. Quando chegou na hora de Pedro, Pedro falou assim: o senhor não vai lavar meu pé não. Meu pé não. Aí Jesus falou assim: se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Não! Então lava a cabeça, debaixo do braço, me lava tudo. Aí Jesus falou assim: quem já tomou banho não tem necessidade de lavar senão os pés. O que Jesus está falando? Aquele que já foi batizado nas águas, aquele que já confessou Jesus, não precisa lavar novamente, já foi lavado. Precisa lavar os pés, porque os pés têm contato com o mundo. Os pés têm muito contato com muitos ambientes. Eu preciso da mesa do Senhor para que os irmãos lavem meus pés. E eu não quero dizer que precisa da bacia, da água e da toalha. Eu quero utilizar do que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 5, maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, entregando-se a si mesmo por ela, lavando-a com a lavagem pela palavra. Então nós podemos lavar os pés dos irmãos, ouvindo, olhando para os irmãos, tendo comunhão com os irmãos, orando, ministrando aos irmãos. Um irmão estava dando testemunho e ele falou: puxa, outro irmão, eu fui cansado para a reunião caseira, eu estava muito exausto, mas aquela comunhão gostosa, e eu saí de lá falando com a minha esposa, eu saí renovado, eu saí fortificado. O que aconteceu? Seus pés foram lavados. Na mesa do Senhor, nós lavamos os pés uns dos outros. Jesus falou: eu sendo mestre, fiz com vocês, vocês também farão assim com os outros. Então, na mesa do Senhor, nós vamos lá, para que irmãos lavem os nossos pés, para que nós possamos também lavar os pés de outros irmãos. Às vezes eu tenho necessidade de falar: irmãos, ore por mim, ore por essa situação. Precisa estar na mesa do Senhor. Como que eu tenho parte com o Senhor e eu não participo da mesa do Senhor? Que coisa é essa? Entendeu? Não tem como ter parte com o Senhor e não participar da mesa do Senhor. João capítulo 6, Jesus falou: quem de mim se alimenta, também viverá por mim.
Quem não comer de mim, não comer da minha carne, do meu sangue, não tem parte comigo. Então Jesus falou para os seus discípulos: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Então, se eu faço parte do corpo de Cristo, eu preciso participar da mesa do Senhor, eu preciso estar disposto a lavar os pés de meus irmãos, e eu preciso estar disposto a permitir que os irmãos lavem meus pés. Comunhão, relacionamento. Os irmãos estão entendendo? Eu não estou falando de bacia e água. Pode ter bacia e água. Mas não é isso. É mais do que isso. É além disso. É estar de frente. É olhar para o irmão. É prestar atenção no que o irmão está falando. É prestar atenção na dor, no sentimento, na alegria, no testemunho, no regozijo que há naquele momento em que estamos na mesa. Agora eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma outra mesa. Vamos voltar em João, em vez de João 13, agora vamos ler João 12. Temos uma outra mesa. Eu queria chamar a sua atenção. João 12, 2. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, ofereceram um jantar. E quem servia? Quem servia? Marta. A mesa é o lugar que nós podemos servir os irmãos. Eu posso servir os irmãos levando um prato. Eu posso servir os irmãos chegando mais cedo para arrumar a sala, para arrumar a cozinha. Quem sabe a irmã que está nos recebendo está precisando de ajuda. Vamos chegar mais cedo lá, lavar a louça. Vamos sair depois de todo mundo e vamos arrumar a casa para deixar tudo em ordem, para que a irmã não tenha que fazer nada no dia seguinte. Vamos varrer, vamos arrumar, vamos deixar a cozinha em ordem. A mesa do Senhor é o lugar que nós servimos os irmãos. Marta servia Jesus. Quem nós somos? Pão. Quem nós representamos? Jesus. Então, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Isso não é uma terceira ou quarta pessoa. Ali estarei no meio deles, porque eu serei Jesus para o meu irmão. O meu irmão será Jesus para mim. Então Jesus vai estar entre nós, porque eu serei Jesus para ele, ele vai ser Jesus para mim. Então eu vou servir Jesus através do meu irmão. A mesa do Senhor é o lugar onde nós servimos. Nós não vamos à mesa para ser servido. Jesus foi muito enfático em dizer: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. O serviço faz parte da mesa do Senhor. É muito legal o sistema, né? Que alguns daqui que nem eu, cresceu, né? O diácono vai lá, pega o pratinho com pãozinho, depois pega o pratinho com suquinho. Os diáconos servem. Ok. Mas vamos crescer agora, né? Não são os diáconos. Somos nós. O papel de serviço é de cada um de nós. Nós somos chamados para servir. Nós podemos servir ministrando, impondo as mãos, lavando um prato, arrumando a cadeira, arrumando a mesa. Nós podemos servir. Agora, presta atenção. O que acontece nessa mesa? Tá? Existe uma controvérsia dos teólogos aí, que fala que essa mesa é uma mesa
e Jesus participa de uma outra mesa em Betânia. Existe uma discussão dos teólogos. Mas eu não quero entrar nessa discussão, que eu acho que não vale a pena, tá? Então, João 12, nós acabamos de ler o versículo 2, onde Marta servia a mesa do Senhor. Agora, vamos ver a próxima cena na mesa. Versículo 3. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que o haveria de trair, disse: mas se ela pegasse esse perfume e vendesse, nós poderíamos angariar muito dinheiro e dar aos pobres, né? Ele queria dar aos pobres, né? O Judas estava querendo dar para os pobres, ele era o pobre, inclusive, né? Então, assim, a mesa do Senhor não é lugar aonde nós vamos julgar pessoas. A mesa do Senhor não é lugar onde nós vamos criticar pessoas. A mesa do Senhor é onde nós vamos ungir pessoas. Nós vamos lavar os pés dos irmãos, mas também nós vamos ungir os pés dos irmãos. Nós vamos trazer a presença do Espírito Santo para a mesa. Na mesa do Senhor tem unção. Na mesa do Senhor tem revelação, tem presença do Senhor. Nós precisamos prestar atenção, nós precisamos estar atentos. Agora, em Betânia, tinha uma outra pessoa que morava em Betânia. Olha aí, ó, Marcos capítulo 14, a controvérsia está aí, tá? Eu acho que essa aqui é a mesma mesa, mas os teólogos dizem que não. Eu não vou entrar na discussão, porque eu não sou teólogo, eu sou só pregador, ok? João 14, verso 3. Marcos 14, desculpa aí. Marcos 14, verso 3. Jesus estava em Betânia, à mesa, na casa de Simão, o leproso. Nesse caso aqui já era ex-leproso. E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo puro, de alto preço. Então ela quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Maria, irmã de Marta, derramou um vaso de nardo puro onde? Nos pés. Agora essa outra mulher aqui, ela derramou onde? Na cabeça de Jesus. Então na mesa, nós podemos experimentar do Senhor ao ponto da nossa mente ser transformada pela revelação de Jesus. A graça, a unção vai descer sobre nossa cabeça quando estamos na mesa do Senhor. Então, os fariseus que estavam ali ao redor daquela mesa falaram assim: olha, se ele soubesse quem é essa mulher, né? Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria ela fazer essa coisa aí. Vou repetir. Na mesa do Senhor, nós não julgamos as pessoas. Na mesa do Senhor, nós servimos as pessoas. Na mesa do Senhor, nós cuidamos dos irmãos. Na mesa do Senhor, nós ministramos ao coração dos irmãos. Amém? Jesus falou: cuidado com o fermento dos fariseus. Sabe onde que os fermentos dos fariseus é usado? Na mesa. Temos que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Terminamos o culto. Eu não gostei do louvor hoje. Você foi adorado hoje? Cantaram música para você? Seu nome foi invocado? Ou o Eterno disse para você que ele não gostou? Fermento do fariseu. O fariseu que diz assim: não gostei da adoração.
Deve ter sido para ele, eu não sabia. Está entendendo, irmãos? O fariseu fica julgando, não sei o quê. Papapá. Cuidado com o fermento do fariseu. O fariseu vai para o inferno. Cuidado. Presta atenção, cuidado. Então, na mesa do Senhor, nós não sentenciamos pessoas. Na mesa do Senhor, nós ministramos as pessoas. Na mesa do Senhor, nós cuidamos das pessoas, porque foi isso que Jesus fez. Foi isso que fizeram com Jesus. Então, nós vamos tomar e comer em memória de Cristo. Então, nós precisamos prestar atenção nos ensinamentos de Jesus, nas lições que vêm de Jesus, por meio da mesa. Então, irmãos, nós precisamos observar o poder que está na mesa. Rei Davi, eu acho que é a sexta mesa que eu vou falar hoje. Rei Davi, ele estava lá no reino dele, todas as conquistas, todas as vitórias. Aí ele pensou assim: será que ainda existe alguém da família de Saul que eu não honrei? Será que tem algum descendente de Saul que eu não honrei ainda e eu precisava honrar? Aí um servozinho chamado Ziba falou assim: tem o filho de Jonatas, Mefibosete, o aleijado. Por que Ziba falou Mefibosete, o aleijado? Porque nenhum aleijado poderia se apresentar diante do rei. Nunca um aleijado ia diante de qualquer rei, tá? Qualquer sacrifício oferecido a Deus era examinado muitas vezes. Passava-se 4 dias examinando o sacrifício, para que não fosse um sacrifício com defeito. Nada pode ser oferecido com defeito ao rei. Mas vamos ver agora, 2 Samuel capítulo 9, versículo 3. Então, o versículo 3 é exatamente o que eu acabei de narrar para vocês. Agora, olha o versículo 13. Mefibosete passou a morar em Jerusalém, por isso sempre comia à mesa do rei. Ele era aleijado de ambos os pés. Então, aonde Mefibosete sempre comia? À mesa do rei. Agora, presta atenção. Quando Mefibosete chegava, sentava-se à mesa do rei. A mesa do rei cobria o aleijão de Mefibosete. Quando nós chegamos à mesa do Senhor, a mesa do Senhor cobre o nosso aleijão. A mesa do Senhor cura as nossas feridas. A mesa do Senhor nos coloca iguais diante dele. Na mesa do Senhor não há defeituosos, porque a mesa do Senhor nos cobre. A mesa do Senhor cobre as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Isso é a graça do Senhor. Não é por obras, não é pela lei, é pela graça. A mesa do Senhor nos cobre, a mesa do Senhor nos cura, a mesa do Senhor nos acolhe, a mesa do Senhor nos envolve. Nós não podemos nos afastar da mesa do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 11, há muitos entre vós doentes, enfermos e já alguns que dormem, por não discernir o corpo do Senhor, por não discernir Jesus nos irmãos. Há pessoas enfermas, pessoas que não participam da mesa do Senhor se tornam juízes, usam do fermento do fariseu. A mesa do homem sentencia, a mesa do Senhor tem cura.
A mesa do Senhor tem revelação. A mesa do Senhor tem comunhão. A mesa do Senhor tem a realidade de Cristo. Então, irmãos, vamos procurar prestar atenção sobre a nossa participação na mesa do Senhor. Não se afaste da mesa do Senhor. Não pense que a mesa do Senhor é descartável. É para quando você puder. A mesa do Senhor, talvez semana que vem eu participo. Hoje eu não vou participar, não. A mesa do Senhor, irmãos, é algo que, se nós pudéssemos, nós deveríamos comer todo dia. O apóstolo Paulo, ele é 37 anos depois de Jesus. Então, quando ele prega a igreja de Corinto, a realidade era diferente. A igreja em Jerusalém, ali naqueles dias, nos primeiros anos, comia todo dia. A igreja de Corinto já não comia todo dia, era uma vez por semana. Nós gostaríamos de perseverar firmes pelo menos uma vez por semana. Partimos o pão, estarmos com os irmãos, servindo, cuidando, lavando, ungindo. Amém? Nós podemos usar de profecia, podemos ministrar uns aos outros, podemos trazer cura uns aos outros na mesa do Senhor. Então, não vamos olhar a mesa do Senhor como uma reuniãozinha, não. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Nós não vamos ter tempo, eu já falei bastante hoje, mas em Atos 2:46 diz que eles partiam o pão de casa em casa todos os dias, com singeleza, com alegria. O partir, no grego, é repartir. Eles se repartiam. Quando nós lemos 1 Coríntios, 2 Coríntios 7, 8, 9, apóstolo Paulo fala sobre as ofertas, e ele não fala sobre simplesmente dar ofertas, mas é se doar, é se dar. Não é só dar o dinheiro, mas é se dar. Então, na mesa do Senhor é onde nós nos doamos. Assim como Jesus se doou, nós também nos doamos. Amém? A gente pode, outro dia, continuar esse assunto. Vocês podem continuar esse assunto. Vocês podem meditar mais sobre isso. Está gravado. Vocês podem assistir de novo. Nós precisamos entrar mais fundo na mesa do Senhor. Estávamos conversando, eu, Reginaldo e João, as esposas, agora de tarde, e eles estavam perguntando, então você acha que o futuro da igreja é sem salão? Sim, exatamente isso. É isso que nós estamos caminhando. O futuro da igreja será nas casas. Olha o que está acontecendo ao redor do mundo. 45 anos atrás, a gente falava da China. Há 45 anos atrás, a gente só falava da China, só da China. Perseguição na China e tal, depois Coreia do Norte. Aí as notícias o evangelho foi sendo pregado, sabe? Aí nós temos hoje mais de 50 países no mundo, onde a igreja só se reúne nas casas. Sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo hoje? A igreja do Afeganistão. A segunda igreja que mais cresce hoje é no Irã. Nas casas. Nas casas. A igreja no Irã nunca reuniu num salão. A igreja no Afeganistão nunca reuniu num salão. Só nas casas. Os irmãos da Índia se reúnem no meio do mato e nas casas. Nós temos milhões de igrejas caseiras na Índia. Coreia do Norte, a igreja nunca se reuniu em salão, só nas casas, nesses últimos 70 anos. Você acha que o futuro da igreja vai ser aonde? Salão? Os nossos dias estão contados, irmãos, presta atenção. Observa, escuta as notícias. Escuta as notícias. Está saindo uma nova PEC contra as escolas cristãs.
Teremos várias reuniões no início do ano que vem, porque estão vindo contra as escolas, aceleradamente. Vou participar de algumas reuniões no início do ano que vem. Então, assim, as coisas estão, o cerco está fechando. Nós precisamos estar ligados. Nós somos filhos da luz. Nós precisamos enxergar além. Aqui, ó, é temporário. Não sabemos, mais 1 ano, 2 anos, 3, não sei. Mas nós precisamos saber qual é o endereço onde eu faço parte. Qual é a mesa que eu faço parte. Isso que a gente precisa saber. O centro da igreja não é o púlpito. O centro da igreja é a mesa do Senhor. Amém? É a mesa. Mesa está no centro do coração de Deus. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Quem é que vai preparar uma mesa para você? Deus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei contigo. Quantas mesas tinham no tabernáculo de Moisés? 1. Quantas mesas tinham no templo do rei Salomão? Quantas? 10. Muito bem, 10. 10 mesas. Por quê? Porque o Senhor anseia em comer com o seu povo. O Senhor quer se reunir à mesa com o seu povo. O que tinha na mesa? Os pães da preparação. Porque o Senhor quer comer. O Senhor gosta de mesa. Mas simplicidade, singeleza. Entendeu? Simplicidade. A mesa da ceia não é para encher barriga. É para a gente ter comunhão. É para a gente estar junto. É para a gente olhar um no outro. A gente abençoar um ao outro. Amém, irmãos? Podemos orar? Oh, Deus. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Deus, revela-nos, Senhor, cada vez mais a grandiosidade, Senhor, da sua obra. Senhor, revela cada vez mais para nós, Senhor, ó Deus, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor. Nós clamamos ao Senhor, traz revelação. Traz revelação sobre essa palavra. Traz entendimento. Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, quebra a dureza dos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo o medo. Eu repreendo o medo de estar à mesa. Eu repreendo o medo de abrir a casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo que várias casas se abrirão nessa congregação. Muitas mesas serão postas para receber o corpo de Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo os meus irmãos, para que sejam livres do medo, livres do acanhamento, livres da timidez. Que venha a graça do Senhor. Que venha a graça do Senhor. Que venha o amor de Deus, nosso Pai. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Deus, em Teu nome, Senhor. Em Teu nome, Senhor. Em Teu nome, Senhor. Em Teu nome, Senhor. Nós Te clamamos, Senhor. Nós Te clamamos, Senhor. Que as ovelhas perdidas da Sua casa encontrem a mesa do Senhor. Encontre a mesa do Senhor aqui no meio dos irmãos. Encontre lugar para que seus pés sejam lavados. Encontre lugar para que a sua cabeça seja ungida. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor. Senhor, que vá arraiando um novo tempo.
Vá raiando um novo dia sobre a vida dessa congregação. Oh, Senhor! Oh, Senhor! Acrescenta aqueles que o Senhor está salvando, Senhor. Acrescenta aqueles que o Senhor está salvando às mesas dessa congregação. Senhor, 10 mesas, 20 mesas, 30, 40, 50 mesas, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.